Hello, galerinha aqui do YouTube. Olha com quem estou aqui, com a Mozara, minha cunhada. Pra quem não sabe, muita gente acha que é minha irmã, mas não é, minha cunhada. E estamos aqui com o Olavo também, já em casa. Já faz quantos dias? A gente chegou No domingo. Pois é. Mãe não sabe contar. E hoje nós vamos falar sobre o parto normal da Mozara e como que tudo ocorreu. Se você quiser saber, vem com nós. Vem com a gente, vem comigo. Só vem. Quem acompanhou aqui a correria dos preparativos do nascimento do Olavo viu que a Mozara ela fez o parto pelo SUS, tá? Então a gente vai começar explicando por que a gente escolheu o SUS aí, qual que foi a ideia e tudo mais, né, amor? A ideia da Mozara sempre foi parto normal, sempre. Natural. Normal ou natural? Natural. Natural. O meu foi normal, mas não foi natural. Isso. Ela sempre sonhou com isso aí e se preparou muito pra isso. Admiro, palmas para as mulheres, nós mulheres, tanto cesárea quanto normal. Porque, gente, nós acompanhando de perto tudo que aconteceu com a Mozara, olha, ser mulher não é fácil. Você levou sorte, hein? Graças a Deus. A gente perguntou várias vezes pra Mozara porque a gente tinha condições, assim, apertadinho, mas tinha condições de pagar um parto pelo particular, né, Mozara? Tá, primeiro, era um investimento alto pra caramba, na minha opinião. Claro que o filho nasce uma vez só, eu tenho consciência de tudo isso, que era um investimento que traria a vida do meu bebê, então eu sei que essas questões de investimento pra umas pessoas, né, enfim. Mas eu nunca quis ser iludida por uma cesariana. De forma alguma, eu queria que alguém no final da minha gestação me direcionasse para uma cesariana por algum motivo. Então eu sabia que no SUS a última opção seria uma cesariana, que eles me deixariam até o final. Acho que era a única louca lá no SUS que queria parto normal. 10 mães lá e as 10 queriam cesariana. E eu, tipo, parto normal. E quando elas falavam pra mim, elas olhavam e falavam assim: Tá louca? Você já teve filho? E eu falava, não. E daí eu pensava assim, você se preparou? E ela ia falar, não. E eu, Falando em preparo, então qual foi os preparos que você teve antes, assim, só bem rapidinho, só pra elas saberem? Eu fiz pilates, fisiopélvica, li muito sobre o assunto, tive Muito vídeo. muito vídeo. Mas ela faz uns bons meses Uns bons aí. meses, aham. 3 meses, 4 meses. No final Por dá uma aí. intensificada na físio, mas a gente no começo era um espaço mais longo, mas daí juntava com o pilates, então era bem bacana. Tá, Mozara, só uma aviso pras meninas, que hora tu chegou no hospital? Eu internei 3 horas da tarde. A Mozara internou porque a gente foi numa consulta normal de manhã com a Mozara, eu e ela. E daí a doutora viu que tava com pouco líquido e já mandou ela pro SUS, porque ela poderia ter feito esses exames pra ver se tinha líquido suficiente ou não, pelo particular. Mas a doutora já falou assim, vai direto lá no SUS, porque é onde você vai ter o parto, né, o bebê. E lá você já vai descobrir. Se tiver pouco líquido, sim. Se tiver pouco líquido, Cris, ela já iria ficar lá, entendeu? Então foi a melhor opção. Ela foi de manhã, quase meio-dia, né, Mozara? Eu fui, era umas 10 horas, né? Ela foi umas 10 horas, fez esse exame pra ver o líquido lá no hospital e já não deixaram mais ela sair do hospital. E a médica tinha falado que se tivesse baixo a porcentagem, ela ia ficar. E falaram outro detalhe também, que se tivesse baixo de 5%, não sei de quantos por cento, eles já iam obrigar ela a fazer a cesárea. Né, Mozara, essa questão do líquido. Fizeram cardiotoco, o Olavo tava bem. E eu fiz uma ultrassom. Na ultra, ele confirmou que o líquido tava baixo. E aí elas me chamaram de novo. Mas quando elas me chamaram a primeira vez que eu entrei só pra falar com a médica, eu olhei pra ela e falei, doutora, lá fora tem 10 mulheres. E as 10 querem cesariana. E eu me preparei muito e eu quero meu parto normal. Eu não quero cesárea. E ela olhou pra mim e falou assim, Mozara, vamos avaliar e aí a gente conversa, tá? E a gente deu um pouco de risada e tal. Eu falei, não, eu fiz fisiopélvica, eu fiz não sei o quê. E eu quero parir o meu neném. Aí ela foi muito amável, mas hoje eu entendo que ela não poderia dizer pra mim, sim, a gente vai fazer devido à minha situação de saúde que eu tava. Mas ela também não falou, não, a gente não vai fazer, a gente vai te encaminhar pra cesárea. Não, ela falou, vamos aguardar os exames, foi muito simpática e eu voltei. Só que ela falou assim,
Falei, doutora, quanto tempo tá demorando os exames? Os exames estavam demorando, tipo, em torno de 4 horas pra sair. E aí, eu falei, então saí pra fora, falei pra minha mãe, falei, quando Eu cheguei lá, já despachei todo mundo, porque eu vi que tava todo mundo lá reclamando, sabe, das 7, das 6 e tal. E eu pensei, cara, eu vou ter que ficar aqui, eu tô de boa. Vão pra casa e eu vou ficar. Aí eu falei pra ela, eu posso comer e sair comer? Aí, já que tá demorando, porque eu não tomei café e tal, ela falou assim, vai ali na frente, só não faz muito ali, né, por causa das mãezinhas e tal. Daí eu saí não, fiquei enrolando ali. Fiquei fazendo stories, que eu pensei, cara, vai que eu não faço esses stories hoje, daí eu vou deixar fazer depois e não vou fazer. Comecei a fazer stories e tal, e as mulheradas me olhando, assim. E aí tava lá, daí elas começaram a ter uma TV lá, e daí elas falavam, Meu Deus, fulano tá em parto induzido de 12 horas. A outra tá não sei o que, a outra tá não sei o que lá. A outra, aí uma falou assim pra mim, eu vim aqui todo dia porque eu quero cesárea, e eles não fazem cesárea em mim, e não sei o que, meu Deus, eu quero parto, eu quero parto. E a fome foi passando, e eu não saía ali comer. Aí falei com a minha rede de apoio pré-parto, que foi a doula, que foi a físio, eu fiquei mandando mensagem pra ela, mandei mensagem pra doutora, como que eu tava. E aí, a minha fisiopélvica, a Aline, um beijo se você assistir esse vídeo. Ela falou assim, você já comeu comida? Aí eu falei assim, sim, a minha mãe tá trazendo. Mentira! Não tava levando nada. Mas ela falou assim, comida. Aí eu pensei, cara, eu preciso comer comida, porque se for hoje, eu não vou ter força. E aí liguei pro Michael bem na hora e falei, amor, traz uma marmita pra mim comer lá fora no carro, e eu volto aqui pra dentro pra esperar os exames. Comi. E daí o Michael falava, come devagar. Eu falava, não, eu tenho que voltar. Aí voltei lá, quando eu voltei, elas já tinham me chamado. A mulher falou assim, moça, te chamaram? Aí eu corri lá dentro, e aí a doutora falou assim, ó, bom, teu líquido tá... Ai, gente, não sei, mas uma porcentagem muito mais baixa. Gente, eu fiz medicina, eu devia saber, mas eu não tenho cérebro agora, eu não lembro. Mas era assim, tipo, se tivesse 8 mil, se tivesse que estar em 8 mil, eu estava em 3. Tava, tipo, defalido já. Eu peguei e falei aí ela falou assim, e a gente decidiu te internar. Aí eu olhei assim, tipo, como? Quando? Agora? Daí ela falou, como você quer parto, se a gente te mandar embora agora, a chance do líquido acabar todo vai ser muito grande. Então a gente vai te internar e pra gente começar a induzir o trabalho de parto, pode ser? E eu, pode. Aí eu olhei pra ela e falei, doutora, mas você vai me internar assim como? Eu saio, volto? Ela falou, não, aqui tá a roupinha, é agora, a gente vai te internar agora. E foi muito engraçado, porque eu já não tava mais usando brinco, eu já tinha... aquela semana eu já tinha tirado a aliança, tudo, porque foi uma orientação da minha doula também, da minha físio, já de estar, como qualquer momento era momento, já tá preparada pra isso. Eu falei, mas eu posso ligar pro meu marido? Ela falou, não, mas a recepção liga. Eu falei, não, mas... Ela falou, não, pode ligar. Aí eu... Vida desce que o babado começou. Começou a correria. Aí começou a correria, eu fui pro banheiro, troquei de roupa, gravei um story, tipo, vou induzir meu parto. Nasceu que dia, Rô? Dia 17. E tava previsto pro dia 25, mais ou menos. Então... eu fazia dia 25, eu fazia 40 semanas. Cheguei lá, eles colocaram um comprimido em mim. A primeira pergunta que eu fiz foi, que horas que o meu acompanhante entra? Quando você entrar em trabalho de parto. Tá, falei, então tá bom. Me induziram um comprimido de ISO, né? Colocaram lá embaixo e eu fiquei. E todas as mulheres ficavam deitadas. Eu fiquei as 3 horas caminhando, sem parar. Caminhando. Era um T, assim. Tá, mas isso porque era uma orientação ou porque você tava nervosa? Porque eu tava sendo induzida pro parto, certo? Então, o meu acompanhante só entrava quando meu parto estivesse em trabalho enquanto eu entrasse em trabalho de parto. Então, eu pensei assim, se eu ficar deitada, eu não vou entrar no trabalho de parto nunca. Eu preciso fazer alguma coisa pra acelerar isso. Na verdade, se o meu companheiro tivesse entrado antes, eu não precisava ter feito isso, eu podia ter poupado todas as minhas energias, entendeu? Eu não precisava ter ficado andando igual uma louca, porque eu andei mais de ansiosa. Eu quero fazer uma pergunta, o que é esse comprimido de ISO? Como que ele age no... Ele vai acelerando o colo do útero pra dilatar. Ah, então ele tipo força o colo. Entendi. E aí eu peguei e fiquei caminhando. E nisso, tinha as outras mãezinhas, porque como tava nascendo muita criança, as crianças nasciam lá na sala onde a gente tava. E daí era assim, tipo, meninas, vamos dar uma voltinha? Por quê? Pra não assustar. E eu louca pra ficar pra ver os partos, né? Tava 3 horas lá dentro, elas foram aferir minha pressão de novo, umas 2h30, e eu falei, e minha pressão, tipo, tinha dado um pico mais alto.
E as meninas muito queridas, muito, 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 todo mundo muito amoroso. E eu olhei pra ela e falei assim, Cris, e eu tenho muito costume de tratar bem as pessoas e chamar as pessoas pelo nome. Então a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, saber quem era quem pra poder tratar as pessoas também com carinho. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Cris, que horas meu acompanhante vai entrar? Ela olhou pra mim e falou assim, você tá assim porque você tá ansiosa porque o seu acompanhante não tá aqui? Aí eu falei, sim. É que a pressão da Mozart já tinha aumentado muito nesse momento. E isso era um fator de risco pra ir pra cesárea. E aí eu olhei pra ela e ela falou assim, eu vou dar um jeito pra você. Daí eu, tipo, deitei na cama e eu tava sem meu celular. Então, assim, além de eu estar sem o Michael, eu estava sem comunicação com ninguém de fora. Porque eu acho que se eu tivesse com o celular, alguma coisa, eu ia ficar fazendo vídeo ou ia ficar... Não podia fazer vídeo, né? Mas eu ia ficar conversando no WhatsApp com alguém e ia passar. Nisso, o Michael entrou e as meninas falaram, ela é a que caminha, porque eu caminhava muito. E ele ficou desesperado, porque ele já tava conversando com a Aline, a fisiopélvica, tipo, deu muita atenção pra ele. E ele tava conversando com ela e ele sabia que eu precisava guardar energia. Ele falava, meu Deus, por que ela tá andando? Por que ela tá andando? Ele sabia de tudo, ele sabia que tinha que levar um chocolatezinho escondido pra ela, porque uma hora ela ia se sentir fraca pra ir. E de tudo isso, né, Mozart? Na hora que ela ia precisar de energia, o que ela podia fazer pra repor essas energias. Que eu precisava tomar muita água, em casa a gente tinha se programado com tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu levei um pouco de baque, assim, tipo, meu Deus, agora eu não tô onde eu queria estar. Mas eu precisava fazer com aquilo acontecer. Trocou de plantão. Quando trocou de plantão, entrou a médica e falou assim pra mim, a primigesta, com um comprimido de ISO, isso não vai romper, né? Não vai desenvolver. Coloca 2 comprimidos. E aí eu falei, beleza, né? Tipo assim, eu já tava lá, precisava acontecer, não tinha dimensão do problema que eu tava passando, mas graças a Deus, porque então eu não foquei nisso, né? Eu foquei no meu trabalho de parto. Que problema você tá falando da pressão? Aí da complicação, né? Porque DEG é uma complicação de pressão arterial após os 8 meses de gestação, que foi onde eu adquiri. 2 horas da manhã, foi exatamente isso. Foi. Era quando o comprimido realmente já tinha que estar a toda. E então eu tinha contrações, voltava, consegui fazer todos os vídeos. Eu vou lá, tá desesperada. Consegui fazer todos os vídeos e tal, porque as contrações eram leves e eu ficava mais deitada nessas contrações. Nessas 6 horas, eu fiquei passando essas contrações mais deitadinha. 2 horas da manhã rompeu a bolsa e intensificou. Só que aí 2 horas da manhã, quando rompeu a bolsa, eu tinha 4 só centímetros de dilatação. O Michael olhou pra mim e falou assim, amor, nós vamos amanhecer aqui. E precisa de quanto, amor? 10. 10. Então nós vamos amanhecer aqui. Aí eu peguei e falei, vamos economizar as energias. Respira, 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 respira. Não gasta as energias que tem. Quando vinha dor, vamos respirar. E ele falou pra mim centenas de vezes. Até uma hora eu tava com vontade de Falar, mandar respirar, porque eu tô respirando. Mas tem uma hora que você não respira, então é bom alguém tá falando isso pra você. A gente ficou 2 horas. Das 2, a gente ficou 2 horas no chuveiro, até as 4 horas, pra dilatar. Então a gente ficou muito tempo, até as 4. Então quando eu saí do chuveiro, as dores já estavam, tipo assim, eu já tava bem dilatada. E, então, e esse chuveiro aí, você acha que ele ajudou pra dilatar? Sim. Eu fiquei 2 horas, tipo assim, até morrer lá. Até não ter mais a pressão cair e tudo, e o Michael abria e voltava, comi chocolate nessa hora, tive vontade de vomitar nessa hora, porque vai ficando fraca e é muito forte. Então eu deitava, sentava na cadeira pra cá, levantava, ficava de pé, rebolava, tudo no chuveiro. E nisso só tava nós 2 no quarto. E as outras mãezinhas gostavam de ficar no chuveiro também ou não? Não, ninguém ficava no chuveiro. É porque assim, Falta as de mães informação. Isso, daí as mães iam pro chuveiro, assim, eu, tipo, ia pro chuveiro e tomava um banho, sabe? Tipo, E qual que é a importância do chuveiro? o chuveiro vai ajudar você a dilatar. A água quente aqui, ela calma. E e aqui eu também. Então, você vai dilatando que você nem vê. E outra coisa, gente, a parte mais linda do meu parto é que eu parei no SUS, mas a gente ficou em trabalho de parto ativo sozinho. Então, não tinha ninguém, então eu não me preocupava se tinha uma mãe querendo tomar banho, se tinha um pai ali ou alguma coisa. Então, o parto foi exclusivo nosso. Então, a gente ficou no chuveiro às 2 horas e eu não fiquei, porque eu tenho certeza que se eu tivesse outra mãezinha lá fora, eu ia ficar preocupada. Tá, Mozart, mas tu falou que lá tinha umas 10 mulheres, tinha gente rindo o tempo inteiro. Daí, nessa situação, você estava sozinho
o quê? São locais separados? Como que funciona? Não, é porque Deus me ama demais e todo Ah. mundo já tinha parido. Mentira, Só ficou só você. Que demais isso. Ficou só eu. E a que chegou parindo e já foi. Deu uma pariu, mas tipo assim, foi rapidinho, porque ela já chegou com 9 de dilatação e já foi embora. A outra Era o que você chegou. queria, né, querida? Aham, era o que eu queria. A outra, e ela não queria. E ela queria cesárea, com 9 de dilatação, ela queria cesárea. Não, se vocês Ouvir essa história, acho que a gente não pode Tem que contar fazer porque eu acho que é uma coisa muito. Apesar que ninguém vai saber o que é, né? Mas se vocês ouvirem essa história. Vai ficar pro próximo. Vamos, porque essa história que é dessa menina, e nem eu acreditei, né? De tão, Não, tão e a outra, cabulosa a que outra é. chegou com o SAMU e pariu 2 gêmeos antes de mim. Então, assim, a gente. De parto natural? Então a gente ficou no trabalho de parto sozinhos. A gente colocou música, a gente diminuiu a luz. Porque Ah, esse negócio de diminuir a luz Aham. também, a moça você não tem vontade de abrir o olho, você só quer ficar com o olho fechado. O que foi, Beto? Amor, tá quietinho? Não, tá querendo mamar. Não, essa altura aqui, gente, é certo, tá? E depois deixa eu fazer um vídeo se vocês quiserem sobre isso aqui também. Que foi uma... Tem um hospital que eu fiquei sabendo, seguidoras minhas lá de Santa Catarina, que já tem esse sistema de luz Aham. baixa, de sonzinho pra ouvir. De pano pra É, se segurar. que já é justamente uma maternidade pra isso, né? Aqui em Foz a gente ainda não tá preparado pra essas coisas, mas já tem lugar aqui no Brasil que tem isso aí. Achei bem legal. Sabe que eu queria ser ginecologista e obstetra pra ter uma casa de parto. Pra quem não sabe, a Mozara é Estudante de tá no medicina, último né? ano, né? só parou por conta Agora- da pandemia mesmo. E agora? E vem esse presente pra Essa questão do preparo do pai junto com a mãe, ou do acompanhante junto com a mãe, é tão importante, porque a gente teve uma situação na família que, na hora H mesmo, né, Mozara, é tão desesperador que daí, se a pessoa não tiver um preparo, ela vai achar o quê? Que a médica tá judiando, que a menina não vai ser capaz, que o neném tá morrendo, né, que é a questão da cor e tudo mais. Aí eu fiz essa pergunta pro Maico. Maico, tu ficou com algum medo em algum momento? Ele falou que não. E ele era a pessoa com mais E medo. ele é medroso, tipo, aquele coisa. Mas ele sabe, igual eu falei, ele sabia tudo. As fases, como seria. Até inseguro, vamos dizer, em algumas coisas, né? Então, quem fez isso com o Maico foi a Mozara, sabe? Ela que preparou ele. Ela que preparou cada momento, direcionou ele pra isso, né? Então, é diferente de você tá grávida e em nenhum momento você passar pro teu esposo a que você dificuldade que quer, vai ter, ou o que como você vai quer. ser. Isso. Então ele foi preparado pra isso. Então, igual, eu sempre falo, não é questão financeira, é questão de vontade, né? Porque tem na internet hoje em dia tem orientação de tudo, tá? E a Mozara também sempre foi muito clara com as médicas dela e tudo mais que ela queria, porque se você for tratada por pessoal do SUS, talvez vai ter médico que não vai querer fazer o parto normal. Então você tem que estar muito decidida no que você quer pra você fazer isso e passar pelo que a Mozara passou. Não, e assim, você tem que estar muito informada de quais vão ser as fases que você vai passar. E eu tinha lido muito, então quando eu queria ficar lá dentro nos trabalhos de parto, tipo, durante o dia, principalmente que eu tava sozinha, porque eu queria saber se realmente o que eu tinha lido era o que acontecia. E realmente era, que as mulheres vão pra Partolândia, que elas ficam, que elas, quando tá na hora H, elas sentem uma sonolência muito forte, tipo assim, uma exaustão, tipo, agora eu não vou conseguir mais. E foi muito legal, porque isso tudo eu tinha lido, eu vi na prática e eu senti cada momento desse com propriedade. Tipo, a hora que eu tava quase no final da expulsão do Olavo, eu falei pro Michael, eu tô muito fraca, que elas vieram, que tava toda a equipe ali já, eu falei pra ele, eu tô muito fraca, eu não vou conseguir. E aí ele falou bem assim, essa é a fase que a gente vai conseguir, tipo assim, que esse momento foi crucial a gente passar. E aí foi na hora, eu vou ir adiantar, que foi a hora que a doutora veio, 2 horas estourou a bolsa, intensificou as contrações. Eu não Aí tinha... piora as dores depois que estoura a bolsa? Pior, as dores tá. aumentam bastante, porque intensificou. A doutora chegou, que eu falei pra ela, doutora, eu quero parir meu bebê em pé, porque quando eu ficava na bola, eu já não aguentava, eu já subia e ficava em pé e rebolava. Quando a doutora chegou, foi a primeira coisa que eu falei pra ela, doutora, eu posso parir meu bebê em pé? Ela falou assim, não vem com isso não. Nisso o Michael já foi do lado e perguntou pra ela, eu posso filmar? Aí ela falou, não, aqui não pode filmar. Outra coisa que é legal você falar sobre o corte que você não quis, né? Aham. E aí, foi nessa hora, quando eu falei pra ela assim, que eu vi que eu ia ter que me submeter a subir na cama, ia ficar com as pernas abertas, ia ficar descida, é a pior posição. Sabe por quê?
Porque o teu cóccix aqui, o teu último ossinho, ele precisa abrir. Ele precisa fazer isso. E nessa posição deitada, ele faz isso, ele fecha. Então, ele obstrui a passagem do bebê. Você precisa estar com isso aqui aberto. No entanto que exercícios do Pilates, exercícios da Físio, é para que você faça empina, desempina. Para você aprender. E até sentar no sofá é uma indicação, tipo, não senta assim igual eu tô. Sempre reta, porque ele vai abrir. E nessa hora do parto é necessário que ele abra. E nessa posição, é a pior posição, porque ele fecha. Enfim, quando eu vi que não ia ter outra solução, tipo assim, que ela já foi, né, ao extremo, eu só deitei e falei pra ela assim, doutora, eu posso te pedir uma coisa, por favor? Aí ela falou assim, o quê? Eu falei, eu não quero que faça epísio. Aí ela olhou pra mim e falou bem assim, você é primigesta. Ele vai, com muito carinho, ela não foi debochada. Ela não foi debochada. Ela só falou assim, você é primigesta, ele vai te lacerar toda. Tipo, o primeiro neném teu. Ele vai acabar com você. Eu assumo, não tem problema, eu só não quero epísio, por favor. E ela falou assim, tudo bem. Já fiquei muito feliz. Tá, mas na hora que ela falou pra você deitar, que não era pra fazer em pé, tu sentiu alguma tristeza, não quis brigar, não quis falar, tipo, não, eu quero ter perna. Não. Eu acho que você tá em outro... É por isso que você precisa ter alguém. Se o Michael tivesse sido firme com ela, tipo, não, minha mulher pode parir em pé, entendeu? Explica Ela que é um vai direito parir. seu, né? Quem Porque é está... um direito da... A mulher, ela tem direito de parir do jeito que ela quiser. Ela pode parir de 4. A mulher Ela contou pode em outro parir- vídeo que tem até lei, né, na Constituição que... Você pode parir do jeito que você quiser. Mas, enfim, nessa hora eu não pensei de brigar. Porque a minha preocupação maior era na episiotomia. Então, Gente, você já pensou que loucura? Tu tá lá com dor, tá sofrendo, tá com medo também, porque tem aquele risco de, né, da complicação pro neném pra você, e ainda você ser discordado de uma coisa que você tem vontade de fazer. No final, eu vou perguntar pra Mozart o que ela faria hoje, né, se ela tivesse a escolha de pagar particular, alguma coisa, mas no final. aí eu peguei e falei pra deitei, né? Subi lá, deitei, fui de 4, assim, que você vai igual um animalzinho já nesse momento que você tá. E fui. E eu tinha uma orientação da minha físio também, que era isso. Não faça toda a força. O Olavo, ele precisa rodar, ele precisa vir com calma. É isso que não vai fazer lacerar você. E nós fizemos muita massagem perineal, nós trabalhamos muito juntos, no entanto que quando ela ficou sabendo, ela ficou muito mais chateada do que eu em ter acontecido isso no meu parto. Quando vinham as contrações, elas queriam que eu fizesse toda a força pra empurrar ele de uma vez, porque essa é a informação que elas vão passar pra você. Tipo assim, pra acabar logo, de uma Logo. vez. Acaba logo, tipo, acelera. Que tem outras crianças pra vir aí. Tipo assim, acelera. E aí a Aline falou assim, elas vão falar acelera, elas vão falar força, 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 e você respira, para, e quando vinha a próxima contração você vai. Então o Michael me segurava e ia. E eu respirava e fazia força quando a contração vinha, e quando parava elas falavam força, 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 e eu falava assim, não, passou. Tu conseguiu colocar isso em prática lá na hora da dor? Sim, eu falava, passou, não tem, passou. E daí eu falava, e porque daí eu falava isso, eu falava, tá vindo, porque a contração Aí quando vinha. vinha a contração, tu... Aí eu fazia a força, porque eu fazia a força que eu sabia fazer, que eu já tinha consciência de fazer. E aí elas queriam que eu fizesse a força abrupta Pra ele vir. pra ele vir logo. No entanto que tava Então, demorando. é isso que faz rasgar Aham. tudo. Na verdade, se você Isso. tivesse esperado, Não, feito o não, tempo mas certo... Isso. Ah, entendi. E daí, assim, ó, o que acontece? Nessa força, ela falou assim, a contração, ela começou meio que a assustar o Michael. Ela falou assim, essa contração tá muito Curta? Tipo assim, não Ela tá não vai dando, ter força. não tá dando tempo. Acelera com ocitocina. Então elas pegaram e aceleraram. Que é o entendeu? comprimido que dilata. Não, Não? na veia. Ah, tá. Pra do soro. vir mais rápido a Pra contração. contração vir mais rápido. E aí pra ficar mais tempo. Aí elas aceleraram, né? E daí eu fui e eu falava, não, espera. Só que aí ela olhou e falou pro Michael, tipo assim, é a última força. Se ela não fazer... Tipo, se ela não fazer agora. E daí ela falava, tá coroado e tal. E as pessoas falavam, tá no círculo de fogo. E
cada grávida sente de um jeito. Eu não senti o círculo de fogo, eu não tive esse desespero na hora. Pra mim, o pior foi o final das contrações. A hora do parto em si, a minha consciência corporal estava muito boa. Então, se eu tivesse conseguido de pé e fazer tudo que eu tinha aprendido, eu não ia ter laceração nenhuma. Enfim, quando o Michael segurou na minha mão, ele segurava na minha cabeça aqui pra me ajudar. Segundo elas, ia me ajudar. Ele segurou na minha mão e falou assim: é a última força. Meu Deus. E aí eu, tipo assim, eu sabia que não era a última força, mas eu pensei. Parece que não, mas eu pensei. Eu tipo, pensei, será que não pensou mesmo? Tipo, eu preciso ir agora, porque senão ele vai se desesperar mais. E aí fiz a última força e... nessa hora ele quase desmaiou, tá, gente? Porque ele falou assim, porque ele via que ela tava branca, né? Que ela tava cansada, então ele tava meio que desesperado mesmo. Ele falou. Nessa última força mesmo, eu fiz tanta força que até pigmentou toda a minha pele aqui, assim, ó, como se eu tivesse... Imagina, devia ter gravado lá. Isso, aí ela tirou o neném, o Olavo saiu nessa última força, veio pros meus braços também, que graças a Deus também era uma coisa que eu queria muito. Eu queria que o Michael cortasse o cordão, também não deu certo. Ela não deixou. A gente não pediu. A gente não pediu porque... Já tinha... Já dava pra ver que ele era bem rígido, né? Ia ser mais... E eu também não queria me frustrar, e o Michael já era uma coisa que ele tinha um pouquinho de agonia, daí ele já... Então o Moto achou que as contrações foram pior que a hora da saída ali do Pra mim, neném. quando fala assim, saiu, passou, é isso mesmo, é tipo, saiu... Ou sobre o rasgar. Sobre o rasgar. Tá. Porque ele não cortou. Não Então, cortou, rasgou. porque lacerou. Mas a laceração vai a favor das fibras musculares. Então, por isso que ela cura mais rápido, tem uma cicatrização melhor. E a minha foi de 3º grau, porque eu fiz uma força abrupta. Mas, às vezes, quando ela é de 1º grau, ela cura sozinha, não precisa nem dar ponto. Então, a moçada acha que se tivesse em casa, tivesse feito no tempo dela, não ia ter acontecido Na tudo isso. posição, os médicos não gostam. Eles gostam de dar o famoso piquezinho, porque vai ser mais fácil pra eles costurarem. Porque, por exemplo, um acidente, né? Quando rasga, não rasga a pele assim, ó. Uhum. E quando você corta com uma faca, não fica um corte assim. Então, um corte assim, você vai pegar, o médico vai pegar e vai suturar. Tchuc, 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 tchuc. Agora, um corte com uma laceração igual a minha, que foi bem grande por sinal, dá mais trabalho. Fica mais desajeitadinho pra costurar. Então dá mais trabalho, leva mais tempo, e é por isso que eles não gostam. E a hemorragia, você acha que deu por causa da hemorragia na Mozart depois? Deu por causa da pressão ou por causa da Segundo questão algumas informações, foi porque ficou um restinho de placenta dentro de mim. E aí eu fui pro pós-parto, pegar o Olavo e ficar ali na observação. Graças a Deus, porque foi ali que elas viram que eu tava com uma complicação e começou a correria, todo mundo ficar desesperado. E desesperado não, mas começou todo mundo a se conversar e você tá vendo que tem alguma coisa errada. E eu sentia, na verdade, quando elas estavam tentando colocar o Olavo pra amamentar, eu sentia que tinha muito coágulo saindo de mim. Só que como você tem eu na minha cabeça, as mulheres falam, né? Nossa, vai misturar muito, vai ficar vindo muito sangue. Então eu achava meio que assim, achei que era normal, mas desconfiei que não era. Porque tava vindo muito, assim. Então quando elas mexeram, ela falou assim, eu vou ter que fazer uma massagem em você, vai doer um pouco. E cara, doeu muito, 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 muito. Porque ela pegou as duas mãos, assim. É uma técnica, tipo, não foi nada de violência, isso realmente eles precisavam fazer. Fazia assim, ó, na minha barriga, e era tipo coágulos e coágulos, elas tiravam aqueles lençóis, colocavam outros e tipo, mais coágulos, mais coágulos. E nisso já tiraram o Olavo e enfim. Tá, depois do pós-parto aí também é bastante uma história bem longuinha, que a Mozara ficou bem fraca e tal. Então vamos focar no parto. Eu quero fazer uma pergunta pra Mozara. Mozara, você se arrepende de ter feito o parto normal? Não. Se fosse de novo hoje, você faria o parto normal de novo? Se eu tivesse com o Michael, faria. Você faria de novo? E daí, pelo SUS, você faria de novo? Pelo SUS? Hoje, você tendo a opção, lógico, que dá pra fazer, tranquilo. Não, eu não quero deixar eu não quero deixar vocês assustados em relação ao SUS, viu, gente? A gente é capaz de parir em qualquer lugar.
claro que a gente pode passar por isso, mas se você tiver a sua consciência Preparada pra, às isso, vezes, e de repente se o seu parceiro estiver preparado a pegar e falar assim, a gente vai parear assim porque ela tem direito, entendeu? Isso eu não coloquei isso pro Michael. De repente, se a gente tivesse trabalhado isso, ele podia ter falado, não, ela tem direito de parir em pé que ela vai parir. A questão é, todo mundo tem bebê o tempo inteiro no SUS, então eles são capacitados. Aqui em Foz do Iguaçu, por sinal, é o mesmo hospital, né, Mozara? Tanto pelo particular quanto pelo o SUS. que eu ia Então, falar. tipo, tem um preparo. O que a Mozara vai falar agora é uma questão de pessoal, De privilégio. Tipo assim, poderíamos, então dava pra fazer. Uma questão de privilégio. Eu escolheria parir com o meu médico, porque ele já ia saber exatamente tudo o que eu quisesse. E eu não ia precisar brigar na hora do parto, por exemplo. Então, assim, quem sabe você pegue uma de várias das equipes que tem no seu hospital que seja humanizada. Mas quem sabe você tenha a infelicidade de pegar ou não. Uma que não seja humanizada e você tem que lutar pelo seu direito. Mas eu depois também vi Deus nisso, porque se eu tivesse pegado de repente essa equipe que não era tão humanizada como a que eu peguei, quando eu entrei no hospital, na hora dos exames, eu ia ser encaminhada para cesárea direto. Então eu vi a mão de Deus nisso. Não discordo não falo que não tive um parto humanizado, porque eu não tive, porque teve coisas, né, como parir na posição que eu não queria, então isso já foi uma violência. Mas assim, você tem direito de parir como você quiser, se empodere disso, porque se no próximo eu não puder parir com o meu médico, pagar a disponibilidade do meu médico, isso é uma coisa cara, isso custa dinheiro, isso é um investimento, Você vai saber você o que vai bem exigir. ponderado do que você vai exigir. E assim, eu fiz um plano de parto em última hora, não consegui protocolar no hospital, mas faça um plano de parto, você tem esse direito. E é isso. Plano de parto. Dá pra você programar o seu parto. Você fala tudo o que você quer fazer. Eu tenho ele pronto até. O meu. Mas será que adiantaria alguma coisa? Cris, foi a mesma pergunta que eu fiz pra Dola. Tipo, tá, mas pra que eu vou fazer isso se... Só na hora lá. Mas aí você tem um registro do hospital assinado. Então, Você uma comprometiam garantia, Uma que- garantia que eles iam ter que fazer. Tipo, você tá entendendo? Você tá no Entendi. processo. Eu não sei como funciona essa questão do processo sem o plano de parto, mas com o plano de parto, eles estão tipo... É documentado, né? Isso, tá documentado. É uma coisa que vai pra documento mesmo. Você registra no cartório, tudo. Só que como eu lavei um pouco antes e eu também estava muito atarefado, não Parou tive- pra pensar, né? Não, eu parei pra pensar, tudo fiz, mas não levei a tempo de dar tempo de protocolar. Então a Mozart escolheria até um particular por esse motivo, assim, por você ficar mais livre Segura pra do que fazer. você iria fazer. Exatamente, com o meu médico, a minha disponibilidade. Agora, se eu não tivesse dinheiro, eu ia empoderada e o meu marido ia também, nós ia fazer um quebra-pau antes de parir. Então você faria de novo parto normal. Sim, faria de novo, com certeza. E natural, né? Na questão lá da minha, acho que nós temos que voltar a fazer o vídeo daquela menina lá, gente. Porque as mulheres fazem de tudo Na verdade, pra tem tentar fazer várias parto cesárea. experiências também. Tem a outra que também que não fez só em quadro, que o bebê tava sentado. Nossa, verdade. Olha, tem uma outra história bem cabulosa. Vamos voltar? Vamos. Vamos fazer. Coloca aí, hashtag volte Mozart. Mozara. Gente, obrigada. Essa foi a experiência. Espero nossa. estar mais plena. É muita coisa. É muita coisa. Gente, beijo. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Se inscreva. O que você vai ensinar? A primeira coisa que você vai ensinar pro lado. O Vi vai ser assim, ó. Primeira coisa que ele vai falar, vai aprender pra ela Eu vou me curte, endividar com ele. Curte, compartilha e comenta. Aqui no canal. Aqui no canal da Tia May. Então é isso aí. Compartilha. Curte, comenta e até a próxima.